Bom dia, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês como que uso o Google Forms para fazer uma pesquisa. Eu criei aqui um formulário de exemplo, onde eu coloco duas seções. A primeira seção, onde eu coloco o título da pesquisa, descrevo a minha pesquisa, com os dados tais como eu coloquei no termo de consentimento livre informado. E eu tenho que criar aqui um campo de aceitação ou não da pesquisa. Esse campo é importante porque o resto do questionário só pode ser mostrado para o participante depois que ele der o aceite dele. Aqui, o Google Forms nos possibilita criar um detalhe aqui, que é o seguinte: vá para a seção de acordo com a resposta. Quando eu ativo esta opção, aparece aqui para mim qual seção da pesquisa, do questionário aqui no Google Forms, que o participante então vai continuar, dependendo da resposta dele. Se ele disse sim, nós vamos para a próxima seção. Se ele disse que não, vamos enviar o questionário e não vai mostrar nenhuma outra questão, nenhuma outra parte do questionário para esse participante. Então essa primeira parte é importante para a gente poder então receber o aceite do participante e continuar então com a pesquisa. Para que isso funcionar, é importante que você crie aqui uma nova seção, separando o questionário da pesquisa propriamente dito, dessa primeira parte onde vem o título da pesquisa e a aceitação. Feito isso, quando a gente clica nesse botão, eu crio uma nova seção. Eu já fiz isso, criou essa nova seção aqui, que é o meu questionário propriamente dito da pesquisa. Vamos aqui então nessa primeira questão, que é perguntando o sexo do paciente. Aqui tem um detalhe importante. Quando nós estamos no questionário propriamente dito, eu devo evitar colocar a pergunta nesse campo aqui. Eu devo usar esse campo para colocar a variável da pesquisa, para eu poder depois analisar. Para mudar isso aqui, eu preciso vir nesses três pontinhos e marcar aqui que eu quero que apareça a descrição. Então eu vou simplesmente copiar essa pergunta aqui para baixo e aqui em cima eu vou deixar uma variável, que é a variável que vai conter as informações desta pergunta aqui. É importante que a variável seja uma palavra só, não tenha separação com espaços, não tenha C cedilha ou nenhum acento e deve sempre começar com a letra minúscula. A minha sugestão é manter todas as letras minúsculas, porque isso também te facilita, te ganha tempo na hora da sua análise. Então, nessa questão de múltipla escolha, eu estou perguntando qual o sexo, e aqui em cima a variável, que depois eu vou usar na análise, chama sexo. Nessa outra questão, eu vou perguntar quantos anos a pessoa tem. Então, uma resposta em aberta. Aqui está dizendo que o tipo de pergunta aqui é uma pequena resposta. Tá? Eu tenho várias opções aqui no Google Forms. Mais uma vez, eu tenho que tirar essa pergunta desse campo, pedir para aparecer o campo da descrição, eu vou colar essa pergunta aqui, e aqui em cima eu vou colocar o nome da variável. Eu posso colocar idade, por exemplo. Mais um detalhe, quando nós estamos trabalhando com uma resposta que vai ser escrita, digitada pelo participante, pode haver algum erro nessa digitação, nessa inserção de dados. O Google Forms nos permite tentar minimizar esse erro. Eu venho aqui de novo nesses três pontinhos e clico em validação de resposta. Aqui eu posso dizer que a resposta que eu quero aqui é um número, então se a pessoa escrever, por exemplo, eu tenho 15 anos, o Google não vai aceitar, vai pedir para a pessoa refazer essa resposta. Eu quero que ela escreva o número, o decimal, o dígito, não a palavra, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu posso também aqui dar algumas informações a mais, por exemplo, eu posso dizer que o número tem que estar entre 0 e 99. Se a minha pesquisa, por exemplo, for com idosos, eu posso até colocar mais aqui, talvez 120, para não ter problemas. Às vezes tem algum paciente que é mais idoso, mas é importante eu delimitar isso aqui para evitar erros. Às vezes a pessoa quer colocar 16 anos e digita sem querer 160. Então o Google já vai mostrar, opa, tem um erro, não pode colocar 160. Se eu entender, por exemplo, que 99 é suficiente, qualquer número que tiver maior do que 99 que a pessoa colocar aqui vai dar um erro. E se por acaso ela incluir aqui um sinal de menos sem querer na hora de digitar, o Google não vai aceitar também. Então eu vou deixar essa validação de resposta aqui para minimizar erros de digitação. Da mesma forma, eu vou criar aqui uma outra pergunta. Vamos dizer que eu queira saber o e-mail da pessoa. Lembrando, aqui em cima eu vou colocar a minha variável. Eu quero que ele digite uma pequena resposta, ele vai digitar o e-mail dele. Mas então eu posso pedir uma validação de resposta e posso dizer aqui que o que eu quero é um texto que contenha um endereço de e-mail. Então se a pessoa colocar um endereço aqui de e-mail inválido, o Google vai mostrar um erro para ela, pedindo que, opa, esse e-mail não é válido. Bom, eu tenho vários
possibilidades aqui de validação de resposta, um número, uma expressão, um tamanho, né? A gente deve sempre, se possível, quando você obtém valores numéricos principalmente, usar essa validação de resposta. Bom, a outra coisa que eu queria mostrar para vocês então é aqui em cima. Você tem as suas questões e as suas respostas. Nós estamos aqui editando o formulário, então vem nas questões, mas aqui nesse campo respostas tem uma coisa importante. Eu posso criar uma planilha com as respostas que foram inseridas no questionário. Quando eu clico aqui, o Google me dá essa opção para criar uma nova planilha ou selecionar uma que já é existente. Como eu não tenho nenhuma, eu vou clicar em criar. Agora então o Google já criou uma planilha, eu posso abrir ela aqui. Nós vamos ver que a planilha vai estar em branco ainda, porque ninguém respondeu, mas veja que aqui nessa linha principal, aqui em cima, eu tenho o nome das variáveis que eu estou usando na minha pesquisa. Isso ficou bem mais simples, ficou mais fácil de entender quando eu coloquei o nome da variável lá no meu formulário. Se eu não tivesse feito isso, aqui, em vez de sexo, ia aparecer a pergunta: qual é o seu sexo, ou então ia aparecer qual a sua idade, por favor informe o seu e-mail nesses campos aqui, tornando isso aqui, né, visualmente, né, mais poluído. Então essa é a maneira que eu acho mais correta, mais adequada para usar o Google Forms para fazer uma pesquisa. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado.